Vamos já à análise com António José Teixeira, Ricardo Jorge Pinto, Eduardo Pereira Correia e Rosália Amorim. Muito boa noite aos quatro, obrigada por estarem connosco. António, começo por ti. A inclusão de medidas da oposição é um bom ponto de partida para diálogo ou não? Bom, em primeiro lugar, este é um programa deste governo, não é um programa das oposições, nem faria sentido que assim fosse. E, portanto, este programa traduz, sobretudo, ou no essencial, ou até diria quase completamente, aquilo que foi o programa eleitoral da Aliança Democrática, o que é normal, porque este é o governo da Aliança Democrática. Aliás, nós assistimos a alguns governos anteriores que pura e simplesmente mudaram o título do documento. Em vez de programa eleitoral, passou a ser programa de governo. O que também é normal, porque se foi esse o compromisso feito com o eleitorado, faz sentido que esse compromisso se traduza no programa da governação. E não vês aqui recuos face ao programa eleitoral? Não necessariamente. Eu acho que há estas questões das tais 60 medidas, são medidas complementares, não são medidas que põem em causa o essencial da espinha dorsal em que assenta o programa do governo. Aliás, naquilo que é a espinha dorsal, em alguns aspectos fundamentais, o governo revela mais cautela do que propriamente a Aliança Democrática quando esteve em campanha. Mas é consigo própria, não é necessariamente em função da adoção de medidas que a oposição tenha proposto. Por exemplo, em relação ao aeroporto, não se fala em privatização total do aeroporto, não, da TAP. Não se fala em privatização total da TAP. Fala-se no iniciar o processo de privatização. Pode ser total, pode ser parcial, veremos o que é. E, portanto, há algumas cautelas, mesmo em relação a questões muito importantes como a redução do IRS, não se diz os anos. No programa eleitoral vinham os anos, portanto, não tem o calendário. É preciso fazer contas, é preciso ter cautelas, estar no governo e assumir compromissos, que depois também são compromissos não apenas com o eleitorado, mas compromissos com Bruxelas. É preciso outras cautelas. Portanto, eu diria que estas 60 medidas são, sobretudo, um sinal político que o governo quis dar, por sua iniciativa, de abertura ao diálogo. É aqui um sinal que se dá ao eleitorado dizendo: bom, nós apresentamos o nosso programa, mas fomos sensíveis a algumas medidas que fomos buscar, por mais insignificantes que possam parecer. É evidente que cada medida tem o seu significado concreto. O apoio à indústria conserveira, que foi uma medida proposta pelo PCP, é uma medida que no setor tem a sua relevância. Mas é um conjunto de medidas, algumas delas são meramente complementares. Podia dar alguns exemplos sobre isso, mas são um sinal político de abertura em que desta vez o Governo se antecipou às oposições, porque o que aconteceu para a eleição do Presidente da Assembleia ou para a negociação sobre os aumentos na administração pública, forças de segurança, professores, etc., a iniciativa foi do Partido Socialista. Desta vez, a iniciativa em começar um diálogo assumindo algumas medidas foi do Governo. É o começo de uma negociação que falta, porque a troca de cartas, eu trouxe até as cartas trocadas entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, aponta nesse sentido, não, uma marcação próxima de uma reunião entre o Governo e o Partido Socialista, sendo certo que há um alerta que o Primeiro-Ministro deixou. As negociações que estão aqui envolvidas com sindicatos, associações profissionais, têm a sua complexidade, não serão fáceis. Portanto, o Governo ganhou consciência de que tem pela frente, por exemplo, em relação às forças de segurança, matérias mais delicadas que exigem uma negociação muito forte. Olhando para a questão do IRC, Rosália, a verdade é que o Governo insistiu e, apesar de ter tido conselhos em contrário, manteve o IRC neste programa de Governo, sabendo à partida que muito dificilmente o Partido Socialista o apoiará nesta descida até 15%. Eu creio que manteve também esta proposta no seu programa como uma bandeira, ou seja, o Governo não quer dar a entender também de que vai ceder em tudo. É um programa do Governo, como dizia o António José Teixeira, deste Governo, da AD, e não vai ceder em tudo, apesar de estar aberto ao diálogo e criar aqui esta forma de apelo aqui enfim, a alguns consensos em algumas matérias. Mas o IRC é uma bandeira da AD e, portanto, vai batalhar por ela. Vai ter duas dificuldades, a meu ver. Por um lado, a esquerda está toda contra e não vai ajudar a aprovar esta medida. A esquerda que diz que esta é uma medida que beneficia sobretudo as grandes empresas, já que grande privado, parte das PMEs não é abrangido, não é? Não precisam porque não pagam. Exatamente. Por um lado, essa questão, e portanto é uma medida que é encarada sempre como algo que está a beneficiar o patronato e não os trabalhadores. Por outro lado, vai ter um outro desafio muito grande, é que para fazer passar essa medida, então terá de pedir apoio ao Chega e começar a governar, a pedir logo apoio ao Chega numa primeira medida,
pode não ser o caminho certo depois do não declarado de Luís Montenegro. Portanto, eventualmente pode ser uma bandeira que possa cair dentro do governo da AD, a meu ver, na medida em que, não tendo o apoio da esquerda e não querendo pedir apoio à direita, ao Chega, neste caso, não é ele, mas ao Chega, possa ficar aqui em risco esta bandeira do lado empresarial. Não podia deixá-la cair já. Não podia deixá-la cair já, e tem guerras mais importantes. Tem a guerra do IRS, tem a guerra da habitação, em que o PS também vai dificultar muitíssimo a vida, porque era uma bandeira muito importante do governo socialista, e nomeadamente de Pedro Nuno Santos, e tem também os temas dos professores e da saúde, onde aí me parece, na saúde sobretudo, que há alguma ambição de em 60 dias criar esta série de medidas que ouvimos há pouco na peça. E, portanto, prefere provavelmente concentrar as energias nestas guerras bastante importantes que tem pela frente. Ricardo, consideras que o governo desta vez teve aqui a dianteira, como dizia o António José Teixeira? Apresentando as 60 medidas, claro. Pois, houve aqui a preocupação de mostrar pelo menos abertura. Isso já é uma arma que lhe vai ser particularmente útil durante esta discussão do programa de governo, que já percebemos vai ser particularmente difícil. Agora, não sei se depois, na prática, isto representa alguma coisa. Ou seja, por um lado, é claramente insuficiente para travar as queixas dos partidos da oposição, isso já se começou a perceber hoje, vamos sentir ainda melhor nos próximos 2 dias, e por outro lado parece-me também que há aqui mais cosmética do que verdadeira intenção de acomodar propostas que sejam bandeiras importantes de outros partidos políticos e que assim, de alguma maneira, pudessem alterar aquilo que era o rumo desenhado por Luís Montenegro para esta governação, o que não tinha que ser, como António José Teixeira explicou muito bem. Este é o programa do governo, é o programa dos partidos que ganharam as eleições, e mal seria se eles agora fossem governar com os programas de outros. Nós temos aqui, na verdade, um sistema político que, desse ponto de vista, é muito ingrato. Isto é, um partido político que não ganha com maioria absoluta, tem depois que fazer cedências que, em alguns aspectos, podem até desvirtuar aquilo que é esse rumo de governação. Eu recordo-me em 2015 que Mário Centeno, na altura Ministro das Finanças, se queixava que o seu cenário macroeconómico ou tinha sido obrigado a refazer as contas para acomodar aquilo que eram propostas que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda tinham colocado como exigências para suportar aquilo que ficou conhecido como a geringonça. Ora, quando olhamos agora para este programa de governo, com as tais 60 medidas pescadas aos outros partidos, nós não encontramos nada que me pareça que obrigue substancialmente a novas contas. E mesmo o número 60, que é um número que parece bastante impressivo, na verdade é um número residual. Aquilo são 180 páginas, eu não contei o número de medidas que lá estão, mas são certamente na ordem das muitas centenas, e portanto eu não sei se isto representa 10%, 15%, 5%, mas é marginal no que diz respeito àquilo que é a condução fundamental do governo, e é também, em termos até numéricos, pouco expressivo, e por isso dificilmente será a tal barreira que vai conter o movimento de contestação, que vai estar não apenas no Parlamento, mas também na rua. Já sabemos que na sexta-feira já vai haver uma manifestação de polícias à porta do Parlamento, e os sindicatos, muitos deles debaixo da alçada de partidos à esquerda, em particular o Partido Comunista, estão já a preparar contestação que vai ser certamente dura. Vimos já até os professores, por exemplo, a dizer, os professores que ainda há pouco tempo diziam que bastava-lhes a promessa de que iria haver um calendário para acomodar a recuperação de tempo de serviço, agora já acha que este calendário é absolutamente insuficiente e que não vai estar à espera 4 ou 5 anos da recuperação de tempo de serviço. Enfim, já percebemos que Luís Montenegro não vai ter a vida fácil, e essas dificuldades vão começar já nos próximos 2 dias, com uma discussão de um programa que vai ser um palco para muitas lutas entre vários partidos entre si, mas com todos com o Partido Social Democrata na mira. Será seguramente curioso acompanhar esse momento que arranca amanhã e se estende até a sexta-feira. Eduardo Pereira Correia, olhando para este programa do Governo, considera que está tal e qual como estava o programa eleitoral e que é isso que faz sentido, ou podia ter havido aqui uma maior abertura face ao Governo minoritário que de facto é? Maioritariamente sim. O Governo tem neste momento a confiança do Presidente da República, mas isso não basta para entrar em plenitude de funções. Precisa de suportar ou pelo menos ultrapassar aquilo que seria uma maioria absoluta de deputados. Neste caso, ultrapassar a moção de rejeição, neste momento já tem 2 programadas, uma do Partido Comunista e outra do Bloco de Esquerda, uma moção de censura, caso ela se viesse a surgir, ou a não aprovação
de um voto de confiança pedido pelo Executivo. Ora, só assim é que o Governo entrará efetivamente em efetividade de funções. A partir daqui, o Governo tem a plenitude de todos os atos. Isto é, poderá governar com o seu programa, com o programa que apresentou aos eleitores e que foi sufragado nas urnas. Ora, aquilo que nós vemos, a primeira impressão que nós temos é desde logo que tentou incorporar aqui um pouco dos programas também da oposição. Como disseram ainda agora, ele não era obrigado a fazer. O programa é um programa da Aliança Democrática, não precisava de ter medidas dos outros partidos. Ainda assim é interessante vermos, por exemplo, 32 medidas do Partido Socialista, 13 do Chega, 6 da Iniciativa Liberal, 3 do LIVRE, 3 do Bloco de Esquerda, 3 do PAN e uma do PCP. Acha que está por ordem de preferência? Não, acho que respeita muito a proporcionalidade de cada um no Parlamento. E eu penso que aqui nós começamos a assistir, tal como aconteceu naquilo que foi a eleição do Presidente da Assembleia da República, algum taticismo eleitoral que este Governo vai fazer. Que vai tentar negociar todas estas medidas, uma a uma, com a oposição. Eu penso que vai ser, efetivamente, uma constante negociação. Porque o Governo pode subsistir perfeitamente com uma maioria relativa. Ele não precisa de uma maioria absoluta. Agora, o que tem que ter constantemente é uma negociação com os partidos para conseguir passar todas estas medidas. Porque nós vemos aqui alguns casos em que parece verdadeiramente um programa de emergência, com algumas medidas reformistas, ideológicas, claramente ideológicas, mas algumas reformistas com um sentido de urgência, por exemplo, os 60 dias no programa da saúde. Tudo isto será muito difícil se o Governo tentar passar para a Assembleia. Então será um Governo minoritário que tentará governar por decreto? Algumas medidas são até complicadas para o fazer. Portanto, será uma primeira prova de fogo que nós não sabemos como é que vai correr, ou seja, sabemos que em princípio irá passar, mas não sabemos se irão aparecer outras surpresas. Eu acho que o Chega deixou logo naquilo que foi a abertura da legislatura uma surpresa em todos, que é não vamos cumprir acordos, vamos fazer, quando não estiverem à espera, vamos fazer surpresas e, portanto, eu penso que este Governo tem que estar preparado para isso, para constantemente ter estas surpresas por parte, pelo menos, deste partido. António, olhando para as medidas que, de facto, eram bandeira durante a campanha eleitoral e que estão agora aqui incluídas, por exemplo, a baixa do IRC e este reformular do Serviço Nacional de Saúde, trazendo mais os privados para, diz a AD, tentar resolver os problemas, a verdade é que isto são medidas completamente contra aquilo que o PS tem vindo a defender. Aliás, Pedro Nuno Santos esta semana até usou estes dois exemplos para justificar uma eventual dificuldade em aprovar um orçamento do Estado para 2025. De facto, estas medidas até que ponto é que acabarão por ser esquecidas e deixadas para trás? Ou poderão ainda assim seguir em frente? Deixa-me voltar um bocadinho atrás. Habitualmente os programas do Governo não são votados. São votados na medida em que existe uma moção de rejeição, como é o caso. Neste caso são duas. Conseguimos antecipar o resultado porque o Partido Socialista disse que não deixaria de viabilizar o programa do Governo, de permitir que o Governo faça o seu arranque, como foi agora referido. Portanto, esta primeira etapa é uma etapa que o Governo sabe que vai ultrapassar. Portanto, não vai começar a governar. E a partir daí é que, digamos, vai ficar entregue a si próprio no sentido em que vai lutar pela vida. Do mesmo modo que as oposições vão também tentar fazer chegar água ao seu moinho. Há aqui uma questão de base muito importante, que ela é económica. Eu não serei o maior especialista, mas boa parte deste programa assenta na ideia de que o país vai crescer e vai crescer mais. E, portanto, vai ser possível aliviar a carga fiscal, haver menos receita fiscal e, simultaneamente, haver mais despesa social, tendo em conta os serviços públicos, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde. Esta equação pode ser muito prejudicada se, por exemplo, em relação ao IRC, que o Governo acha que é uma medida muito importante, não houver acordo. É, aliás, matéria da responsabilidade da Assembleia da República. Mais do que do Governo estamos a falar, é a responsabilidade própria. Né? Nem sequer é aquele decreto que se chama à Assembleia para analisar. Portanto, matéria fiscal aqui é muito importante. Talvez no IRS haja aqui alguns pontos de convergência. No IRC é possível pensar que no Partido Socialista ouvimos a intenção de que
os lucros, desde que reinvestidos, poderiam ser, digamos, menos taxados. Esse pode ser um ponto de aproximação, que é as empresas que aplicam, digamos, reinvestem os seus dividendos, podem ter, digamos, um bónus fiscal por esse motivo. Ou que criam até postos de trabalho também, Exatamente. não é? Esse esteve na equação. E isso pode ser um ponto de compromisso, portanto, há algum trabalho aqui para fazer. Não sei se vai ser. Na saúde, por exemplo, é muito difícil imaginar, mesmo com um plano de emergência há 60 dias, que haja resultados daqui a 90 dias, ou até daqui a meio ano. Porque mas já o programa era ambicioso, porque falava em um ano médicos de família para todos. Algumas carências que nós temos não são porque existe ali um contingente que está lá parado e a gente vai lá buscá-lo. Claro. Porque vamos pagar melhor ou porque vamos chamá-lo a colaborar com o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, há algumas questões estruturais que não são apenas de boas intenções, no sentido em que queremos envolver mais o setor social ou envolver mais os privados. Aliás, nós na saúde, verdadeiramente, nós já envolvemos muito os privados, cada vez mais. As parcerias público-privadas na saúde não foram inventadas pelo PSD, foram inventadas, curiosamente, por um governo socialista. Portanto, há algumas formas que estão em curso, elas poderão ser desenvolvidas, aprofundadas. Mas os resultados vão demorar. E esse é o grande problema das expectativas que se levantam em relação a algumas emergências que foram aqui contempladas, sejam de negociação salarial e de melhoria das condições de muitos profissionais que têm essa expectativa. Tudo isso vai ser complexo, porque obviamente as contas públicas são o que são. E, portanto, das duas uma, e esperemos que assim seja, no sentido em que se a economia crescer é um bom sinal para o país, independentemente de quem estiver no governo ou na oposição. Mas é esse pressuposto, porque a incerteza e a instabilidade internacional deixam-nos alguma inquietação e o governo já começou, pelas cautelas que se revelam aqui, a ter um pouco essa noção de que tem que fazer as contas. Aliás, já ouvimos essa expressão a alguns responsáveis da Aliança Democrática. É preciso fazer as contas. Parece que há aqui, de facto, um baixar de expectativas, Rosália. Há prudência. Eu acho que o António José Teixeira tem toda a razão. Há muita prudência da parte do Governo, até porque ouvimos também esta semana o Conselho de Finanças Públicas trazer um alerta importante. Não só o crescimento poderá ser menos do que o esperado, como o país tem menos de metade do excedente de 2023 para gerir todas estas promessas e, portanto, abarcar tudo isto não vai ser fácil num ano tão desafiante como este. Depois, o poder de compra continua muito pressionado, a inflação, enfim, ainda estará nos 2%, apesar da descida, ela continua a existir, e as taxas de juros vão dando sinais contraditórios aqui e acolá. Por outro lado, soubemos também de notícias da China, de grande preocupação com a dívida e de grande instabilidade no mercado chinês. Ora, se a China se constipa, tende a contagiar o resto do mundo. Ao mesmo tempo, a Europa continua com a guerra na Ucrânia, provocada pela Rússia, e temos ainda a instabilidade no Mar Vermelho. Portanto, o quadro internacional é de uma forte instabilidade. Temos a juntar a isto muitos atos eleitorais em muitos países, é um ano fortíssimo desse ponto de vista e, portanto, esta instabilidade pode não facilitar a vida a Luís Montenegro. E, sobretudo, para mostrar resultados também na economia, para além dos resultados na saúde que o António falava, sobretudo que estes resultados acabem por aparecer a tempo de novas eleições que todos dizem que poderão ser daqui a 2 anos. É difícil antecipar, é difícil adivinhar, mas estas previsões, por exemplo, podem comprometer também a ambição de Luís Montenegro no que toca à componente salarial, porque, por um lado, há o aumento do salário mínimo, por outro, há a intenção de fazer subir o salário médio. Ora, o salário médio, além de estar diretamente ligado à produtividade, tem que estar ligado ao crescimento económico. Se o crescimento económico for muito mais tímido, ou quase anémico, também aí fica comprometida uma medida eleitoral de Luís Montenegro. Portanto, a prudência, eu creio que é a palavra-chave que está neste programa do Governo, porque Luís Montenegro sabe que vai ser muito difícil de governar, que vai ter que fazer estes diálogos todos de que falámos aqui. Se o quadro macro não ajudar, então a missão dele torna-se ainda mais complicada. E o Chega não vai facilitar-lhe a vida nem estender a passadeira vermelha. Portanto, é toda uma equação de grande instabilidade, de grande malabarismo, eu diria, para Luís Montenegro. Ricardo, e tu olhas para estas promessas de diálogo e promessas de entendimento como sendo verdadeira ou, na verdade, o que os partidos querem é ir novamente a eleições e reforçar as suas posições? Ter mais votos? Pois eu vejo tudo isto com muito ceticismo, confesso. Da parte do Governo, vamos ver. Para já, os sinais que temos não são muito promissores. Vimos logo
na escolha do Presidente da Assembleia da República, que o PSD considerou aquilo que era a negociação como basicamente apresentar um nome, ficar à espera que aprovassem o nome, tendo como contrapartida ele depois aprovar outros nomes, ou seja, aquilo que devia já ter sido um espaço de negociação que se calhar tinha-lhes facilitado bastante a vida, não ocorreu. E temos depois, no discurso de tomada de posse, um primeiro-ministro com palavras particularmente duras para o principal partido da oposição e basicamente ignorando a terceira força política, que é o Chega. Ora, não é com vinagre que se caçam moscas, e parece-me que este governo está a entrar de forma um pouco rude para quem precisa de tanto apoio parlamentar e de quem precisa de tanta paz social para desenvolver um programa que ele considera ser particularmente ambicioso e, como a Rosália agora lembrava, quando se olha para fora de fronteiras encontramos tudo menos facilidades e, portanto, haveria aqui, por maioria de razão, um clima que propiciaria um primeiro-ministro, neste momento, com uma atitude, na verdade, humilde, que é a palavra que tem sido muito usada pelo Ministro da Presidência, mas que isso não parece estar ainda completamente realizado, ou de todo realizado. Mas veremos, ainda estamos agora a começar esta legislatura, o programa vai ser apenas discutido nestes próximos 2 dias, o Governo tem uma semana, ainda bem se calhar não podemos estar aqui já a pedir tanto para quem tem muito para fazer e tem poucas condições para o realizar. Agora, o que me parece é que vai ter que haver aqui uma dose enorme de realismo e vai ter que haver, sobretudo, uma enorme capacidade também para ir estender passadeiras e canais de comunicação para obter apoio, seja junto do Presidente da República, que eu acho que vai ter um papel muito importante, com os partidos no Parlamento e depois, sobretudo, com os sindicatos e os setores socioprofissionais numa sociedade que está ainda com cicatrizes abertas e que não estará nada disposta a facilitar a vida a este governo. Agora, só para terminar, parece-me é que, ainda assim, Luís Montenegro terá condições para governar enquanto os principais partidos da oposição olharem para as sondagens e não encontrarem motivos para criar uma crise política. E por isso é que me parece que também, por muitas dificuldades que Luís Montenegro tenha, se o Partido Socialista ou Chega, mas sobretudo o Partido Socialista, olhar para as sondagens e perceber que não lhe convém nada ir a eleições no final deste ano e no início de 2025, eventualmente dará um pouco mais de espaço para Luís Montenegro sobreviver. Até porque, Eduardo, há cada vez mais vozes no Partido Socialista a pedirem para Pedro Nuno Santos, no fundo, repensar aquela que é a sua posição de praticamente chumbar o Orçamento do Estado para 2025. Exatamente. Eu acho que aqui nós temos que olhar um bocadinho para aquilo que vai ser a ambição dos partidos. Mais do que o trabalho do governo, a ideia de ambição dos partidos. Antes disso, gostava só de fazer aqui uma referência, que é, parece-me um pouco ingrato nós compararmos às vezes este governo, que tem uma semana, com o governo, por exemplo, anterior, mesmo com o primeiro governo. Porquê? Porque nós estamos a falar sempre de governos que tinham maioria absoluta no Parlamento. Eu acho que seria mais correto nós, por exemplo, compararmos este governo com o 13º, que foi do engenheiro António Guterres, que esse sim foi um governo que esteve constantemente a negociar, sempre em equilíbrio, no sentido de conseguir arranjar a soma de todos os deputados para aprovar as suas medidas. Aquilo que nós vamos ver a partir de agora não é só o governo a tentar governar, a tentar colocar estas medidas em ação, mas também a ambição dos partidos. Isto é, quando é que os partidos vão considerar que será importante ir para eleições? Quando é que será importante ou que já será bom o resultado que poderão ter, ou melhor do que aquilo que tiveram anteriormente? Será nesse momento que a soma de um ou dois partidos pode acabar com este governo e podemos ir para eleições. Portanto, nós podemos ter um governo para 6 meses, para 1 ano, para 2, para 3, para 4, assim seja a importância que os partidos derem ao momento que estamos a viver. E vão haver vários sinais que vão levar os partidos a tomarem ações mais ou menos graves. Mas, acima de tudo, nós temos que lembrar-nos de uma coisa, é que a estabilidade política é também algo que nós pedimos aos partidos. Porquê? Porque, por exemplo, nós temos casos políticos, por exemplo, como Espanha menos, mas, por exemplo, Itália é o caso mais pragmático, que a estabilidade política não afeta a estabilidade económica. Ora, isto não acontece em Portugal.
Em Portugal, se nós tivermos instabilidade política, imediatamente temos instabilidade económica e todos aqueles problemas que nós estamos a falar são os primeiros a acontecer. Aliás, quando começamos a ver alguma incerteza logo no processo eleitoral, os números da economia começaram a mostrar-se negativos. Do investimento. Imediatamente, portanto, nós temos imediatamente um desaceleramento ou uma incerteza económica muito associada à incerteza política. E, portanto, aqui os partidos têm uma responsabilidade muito grande neste sentido também de olhar para a economia do país. E nós, Mas mais os partidos, neste caso mais os partidos da oposição ou mais o governo? o conjunto de ambos, porque, repare-se, que todos os problemas do governo sejam a grande vantagem do país. O interesse, seja do Parlamento, seja dos partidos, em princípio, é um melhor país para todos os portugueses, uma melhor economia, melhores políticas. A gestão política é exatamente isso, é a dificuldade em escolher aquilo que são as opções, que são finitas e que todos teremos uma opinião sobre elas. Ora, aqui nós temos um governo que, em princípio, ao contrário de outros que duraram muito pouco, tem algum tempo para durar. Pelo menos terá 2 anos, 3 anos para durar. E depois veremos aquilo que será a sua base de apoio. Essa base de apoio pode durar toda a legislatura, não há problema absolutamente nenhum. Como eu disse, nós compararmos com o 13º governo do Guterres, nós não vaticinámos que pudesse cair no primeiro ano ou no segundo. Sim, mas a comparação é difícil de fazer. Este governo tem uma situação política, eu diria, quase única, porque não é habitual os dois partidos que têm sido os pilares dos governos terem votações tão fracas, tão baixas. O PS já teve mais baixo. O PS já teve 20% em 85, quando Cavaco Silva ganhou por uma percentagem semelhante àquela que a AD teve agora. Mas o PS era bastante mais fraco, tinha menos 8%. Neste momento os dois partidos estão, os dois ainda abaixo dos 30%, não é? Estão muito, muito colados. É muito difícil fazer um paralelo e o único que nos ocorre é mesmo, eu diria, mais do que o engenheiro António Guterres tinha mais corpo e os governos de António Costa, os dois primeiros minoritários, o primeiro tinha, apesar de tudo, os acordos parciais, mas que permitiam ter algum horizonte com a aprovação dos orçamentos com aquelas condições, assinados, mas o segundo já não teve, convém lembrar, o segundo já não teve e caiu, como se sabe, e depois este teve maioria absoluta e caiu também. Mas nós também temos a partir de um princípio que estas lideranças são aquelas que vão permanecer. Por exemplo, maus resultados nas próximas eleições europeias podem condicionar a liderança dos partidos. Exatamente aí que eu ia. Este governo e a fragmentação das oposições deixa uma situação política muito frágil, não apenas para quem está no governo, mas também para quem está na oposição, ainda por cima com a novidade de ter um partido com a dimensão que o Chega ganhou no Parlamento. Os eleitores só se confrontaram com estes resultados, cada um dos eleitores foi votar sem saber o resultado. Quer dizer, tinha uma ideia que as sondagens iam dando, mas o eleitor não foi confrontado com a realidade política que nós conhecemos hoje. Isto parece uma evidência, claro que é uma evidência, mas isto na cabeça das pessoas, quando olham para o futuro, vai fazê-las pensar, não que vamos eleger o Parlamento português, mas a contribuir para o Parlamento Europeu, mas este voto, este sinal que surgir, que ainda é muito, muito no começo deste governo, no início de junho, é um indicador que não permitirá conclusão nenhuma, mas temos que a Madeira antes, mas temos na Madeira, a Madeira antes, mas a Madeira, não achas que a leitura seja tão importante? Os pressupostos são mais madeirenses, como é natural, independentemente do rumo que sigam, mas é difícil tirar ilações nos governos regionais. Mas no Parlamento Europeu são partidos nacionais que estão a concorrer, claro que em princípio votará menos gente, infelizmente, mas pode haver ali alguma coisa que seja ressaca das eleições legislativas. É pelo menos algo que vai fazer pensar os vários partidos. E, portanto, esse é o primeiro indicador, sendo certo que este governo poderá durar os 4 anos e meio, nada nos permite concluir que não dure 4 anos e meio, mas também pode não resistir ao próximo orçamento de outubro. É tão simples como isto. Isto é, em outubro, ou melhor, em setembro ou outubro, os vários partidos vão fazer contas. E, como dizia a Rosália, que olhava para as eleições, para as sondagens, eles vão olhar. Vale a pena? Não vale? Corremos risco de ser penalizados? O governo vai reforçar a sua posição? Mudar lideranças? Não vai? Bom, todos vão medir-se.
Só E, o Chega portanto, tem é a um momento certeza de muito que crescerá, importante, eu creio até que porque neste depois momento. a janela de uma eventual dissolução da Assembleia também não tem um tempo muito dilatado. Portanto, a primeira prova de força para este governo é resistir ao orçamento em outubro. Ainda assim, há muitos cenários que podemos colocar, apesar do chumbo do orçamento, ele pode continuar a resistir. Sim, são cenários interessantes para considerar. Do décimo, Mas que já já perguntar à Rosália. são possíveis, mas são politicamente dificilmente sustentáveis. O Presidente da República pensará muitas vezes se vai querer deixar o país em grande erosão, se isso acontecer, ou não. Portanto, são possibilidades que estão em aberto. Portanto, isto para dizer, os próximos meses são muito relevantes para o Governo mostrar se tem capacidade ou não tem capacidade e se tem capacidade de efetivo diálogo e de efetivo compromisso. Sobretudo, a palavra mais do que negociação é se é capaz de fazer compromissos. E, Tu achas que a sobretudo, se é iniciativa deve capaz... partir sempre do Governo e que deverá ser Bom, sempre o Governo a dar o primeiro passo ou até a ceder, se for caso disso, estas António? cartas demonstram que foi o principal partido da oposição que tomou o primeiro passo. Não vejo nenhum problema em que a oposição tome iniciativas, como fez o Partido Socialista. Claro que o fez no seu interesse próprio para mostrar que até tem uma posição construtiva. Mas, à partida, a maior responsabilidade pelo país é de quem está a governar o país. Não é? Essa é a primeira responsabilidade. Na oposição, é fazer um bom trabalho de oposição e, se possível, fazer os compromissos necessários ao país que sejam, obviamente, úteis e em que os partidos se possam rever. Porque, quer dizer, esta ideia, nós vamos assistir a uma grande dramatização com o passar do tempo, não é? De um lado e do outro, e um taticismo muito grande, a ver quem é que tem a perder e a ganhar com este gesto, se eu fizer isto, se eu fizer aquilo. A estratégia política vai ser constante. Vai ser muito viva e constante. E, portanto, vai ser politicamente um tempo interessante, esperemos também que seja um tempo politicamente interessante para o país. E é possível governar sem duodécimos, Rosália, durante quanto tempo? Possível é, não é a melhor opção, até tendo em conta o contexto de instabilidade que falei há pouco. Deixa-me só recuperar o tema da carta, porque eu aqui, em relação à carta que o António trouxe muito bem aqui para cima da mesa, eu creio que Pedro Nuno Santos tentou passar aqui a imagem da responsabilidade de também um líder de um dos maiores partidos do país, mas, por outro lado, de recuperar aqui algum eleitorado para as próximas eleições europeias, eleitorado esse que está, por exemplo, na administração pública, nas preocupações que tem junto dela. E, portanto, tentou demonstrar aqui que é sensato, é responsável e foi tentar recuperar esse eleitorado, mas também foi uma forma de fazer com que Luís Montenegro, no fundo, saísse um bocadinho aqui da caixa e respondesse e em que medida é que Luís Montenegro abria ou não as portas para este diálogo. Portanto, foi uma tática inteligente e no fundo, antecipou-se. Mas, claramente, eu creio que Luís Montenegro é que deveria ter tomado esta posição e também não acredito que seja por carta que se negociam estes entendimentos. Cavaco Silva, em Tem que ser à mesa 85, das tomou a negociações. iniciativa de procurar o PRD e até de avaliar se o PS podia fazer algum compromisso. Foi a iniciativa do próprio governo de Cavaco Silva. E é quem portanto, deve fazer. desse ponto de vista, nesta altura, eu julgo que quem está no Quem está ao leme, tem que ter essa atenção. Sobretudo sendo que Luís Montenegro tem em Cavaco Silva a grande inspiração. Ricardo Jorge Pinto, capta-te a ti o último momento e fazer aqui um bocadinho daquela que é a tua expectativa em relação aos próximos dias, amanhã e sexta-feira. Quais deverão ser as palavras do Primeiro-Ministro nesta discussão do programa do Governo, sendo que dizias que tinha sido tão duro na tomada de posse? Eu acho que ele tem agora muitas explicações para dar, muitas respostas a perguntas que certamente vão ser colocadas. Olhando para este programa de governo, ficamos até, em alguns aspectos, menos esclarecidos do que estávamos durante a campanha eleitoral, por exemplo, relativamente ao choque fiscal, que nós tínhamos a ideia que era já para 2024, nomeadamente a descida do IRS e também do IRC. Agora olhamos para este programa de governo e não sabemos se ele começa já ou se é adiado para outro momento. Veremos se Luís Montenegro vai com a disposição de dar esses esclarecimentos ou até guardar também algumas surpresas para este debate. É bom que o faça, porque vai ser um debate importante. Nós sabemos que há, sendo o primeiro embate que ele vai ter com o Parlamento, é bom que ele vá com algum respaldo e que vá também com algum fôlego para poder conter aquilo que são queixas que vão surgir de todos os lados. E depois estou também com muita curiosidade para ver como é que os partidos entre si se vão posicionar. Olha, já percebemos que Bloco de Esquerda e Partido Comunista estão aqui a disputar entre si esta moção de rejeição.
Percebemos também que à direita, a Iniciativa Liberal, que era um aliado natural deste governo, tem ali um caderno de encargos e também de queixas muito elevado, e depois há sempre o imprevisível Chega e os 50 deputados que não vão deixar de fazer muito barulho quando André Ventura falar, e o que ele falar, nós sabemos, acaba sempre por ter, sobretudo até em termos de cobertura mediática, muita repercussão. Portanto, eu antecipo 2 dias particularmente animados. Ricardo Jorge Pinto, Eduardo Pereira Correia, Rosália Amorim, António José da Cheira, obrigada aos 4 por terem estado connosco. Boa noite.